E o que chama atenção, a gente estava vendo ali, né, as fotos do casal, parecia ser um casal feliz, não é verdade? Só que, gente, a violência doméstica, infelizmente, ela atinge todas as classes sociais, como a gente está vendo aí. Uma médica nova, com um futuro que tinha pela frente, né, um futuro maravilhoso pela frente. Para pensar, casada com um ex-prefeito, a gente vai repercutir esse caso aqui no nosso estúdio. Participa com a gente, eu recebo a psicóloga Letícia Santana, muito obrigada pela sua participação. A Jusileia Ribeiro, que ela também tem um grupo de apoio às mulheres vítimas de violência. Obrigada, Ju, também pela sua presença. A Jéssica Martins, que já passou por esse tipo de violência também, já ela vai contar a história dela. Mas antes, Letícia, repercutindo esse caso específico, a sociedade julga, né, como um casamento, de repente, aparentemente perfeito, uma médica, né, uma mulher formada, com estudo, com instrução, um homem também com um currículo, inclusive representando o povo, uma pessoa que já teve um cargo público, mas infelizmente a gente vê que a violência não está presente necessariamente em uma classe, né? Mas em várias. O que está por trás disso? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. A gente está falando de feminicídio, né? Mais uma vez estamos aqui para falar de feminicídio, que é o fim da linha de uma história de violência contra a mulher, uma história de violência que ali no caso está dentro de uma relação conjugal. E é tão triste ouvir o relato desse pai, porque a gente ali observa que era uma tragédia anunciada, né, Roberto? Então, quando se trata do feminicídio, a gente sabe que antes do ato em si, já houve ali uma sequência de episódios de violência, muitas vezes sabido pela família, outras vezes não, porque a gente também sabe que a mulher que está dentro desse contexto, desse relacionamento abusivo, muitas vezes tem vergonha de colocar a situação de violência, mas infelizmente a gente está falando de uma tragédia que é uma tragédia anunciada e que pode ser evitada, e que bom que estamos aqui falando sobre isso. E é o que? Uma dependência emocional? Porque a gente vê que não tem um fator financeiro aparentemente, né? Assim, a gente vê uma dependência mais emocional. Sim, é uma soma de fatores, na verdade, porque você tem ali dois agentes, né? O abusado e o abusador. E aí, nesse contexto, a gente percebe também que há aí um machismo estrutural, que é uma das causas muito fortes, porque é importante que a gente pense que o feminicídio não é simplesmente o assassinato de uma mulher, mas é o assassinato da mulher na condição de ser mulher. E dentro de um relacionamento, parte do pressuposto que essa mulher é propriedade desse homem. Então, a gente já percebe ali uma raiz de um machismo adoecedor, estrutural, e a gente não está falando aqui da condição do homem, porque nós sabemos que existem homens de diferentes naturezas e contextos, mas a gente está falando desse homem abusador, machista, que olha para essa mulher como propriedade dele. E no outro lado, você tem uma mulher, muitas vezes, envolvida emocionalmente com esse homem, quer por sentimentos afetuosos, amorosos muitas vezes, quer por medo, quer por dependência financeira ou o que quer que seja, e aí essa relação se constrói dentro desse ninho adoecido. E aí a gente tem exemplos como esse ali, né, quase que dessa tragédia anunciada do assassinato dessa mulher. Jéssica, a gente viu ali um depoimento muito forte de um pai que disse que em outros momentos já tinha percebido que a filha sofria agressões. A sua família também já chegou a conversar com você sobre esse assunto na época em que você também foi vítima de violência doméstica? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, minha família sempre falava comigo, eles avisavam, né, eles alertavam. Só que é aquela coisa, a mesma coisa que a médica, a gente tende a esconder da nossa família, porque a gente não quer ver a nossa família sofrendo por nossa causa. Então, a gente tende a esconder. Jusileia, você que atende várias mulheres, vários perfis de mulheres que sofrem violência doméstica. O que você tem a dizer da sua experiência a respeito dessa frase quando a gente diz que não existe classe social, que a gente vê que a violência ela está presente na classe A, na classe B, na classe C e por aí em diante? A violência contra a mulher, hoje em dia, ela não tem perfil mais. Esse perfil caiu. Antigamente, a gente perfilava uma mulher preta, periférica e pobre. Hoje em dia, a violência contra a mulher é uma violência de gênero, ela está na faculdade, ela está no centro acadêmico. Então, a gente está vendo aí uma psiquiatra que foi assassinada e ela não se reconhecia como vítima.
Então, você pode ver que a família falava que ela era vítima e ela se negava a si própria que é vítima. E isso é o contexto nosso de mulheres como sofrendo violência, de negar isso. Nós fazemos essa negativa. Igual ela falou, eu também fazia isso, eu negava que era vítima. Porque as pessoas não têm noção do como é que é você assumir que você apanha. Como é que você assumir que você é vítima. Você falar para todo mundo, eu estava errada, o certo. Porque as pessoas elas não vêm com essa fala assim, você é vítima de violência. Eu te avisei. Eles sempre culpabilizam. Eu te avisei. Eu falei que você ia quebrar a cara. Então, assim, as pessoas, quando eles vão alertar a gente, eles já vêm nos culpando. Eu avisei. Aconteceu, você está machucada. Por que isso? Então, muitas das vezes nós preferimos negar essa agressão do que falar claramente que nós somos vítimas. Qual é o sentimento que você acredita que está por trás dessa negação? Por que que as mulheres... Inclusive, teve até uma pesquisa que foi divulgada há pouco tempo, que 45% das mulheres, elas silenciam quando elas são vítimas de violência doméstica, elas não pedem ajuda. Por que, Jusileia? Em primeiro lugar, que a gente não pede ajuda. É muito difícil a gente vamos criar naquele contexto de ser feliz para sempre. Quebrar esse contexto, dizer que o príncipe não é príncipe, é meio difícil. Em segundo lugar, que a gente trazemos para nós é a culpabilização da vítima. As pessoas culpam a vítima por, você apanhou porque você não fez isso, você apanhou porque você não fez aquilo. Provavelmente ele deve falar que ele matou a médica por causa de um comportamento impróprio dela. Sempre caímos sobre isso. E esse machismo que está, esse patriarcado que traz, Roberta, até pouco tempo atrás nós não poderíamos decidir sobre o nosso próprio corpo como mulher, se queríamos ou não ter filho. Isso aconteceu em março agora. Você pode ver que a certidão de casamento, nós tirávamos o nome do pai e colocávamos o nome do marido. Então, nós sempre fomos considerados propriedade. E como o homem é criado a ser proprietário, nós somos educadas a ser propriedade. Por isso que nós não queremos quebrar esse ciclo. Muitas das vezes nós somos muito mais machistas que o homem. Eu já vi mulheres que o homem manda ela embora e ela não vai porque ela se acha propriedade dele. A gente vai conversar agora com a Soraya Gava. Presta atenção na história dela. Uma mulher bem-sucedida, uma empresária, mas que também já passou por um relacionamento em que hoje ela consegue identificar esses sinais. Ela vai contar pra gente como que ela conseguiu quebrar esse ciclo de violência. Soraya, obrigada pela sua participação. E era um relacionamento que todo mundo achava que era perfeito? Então, gente, eu vivi um casamento aí de 30 anos, né? E no final desse casamento, durante ali o processo de separação, eu me senti ameaçada, sim. Eu cheguei a sofrer perseguição de carro. Eu não cheguei a sofrer um ato violento físico, mas eu fui ameaçada. Então, imediatamente, eu entrei com um pedido de medida protetiva. Eu acionei, né, os órgãos responsáveis, eu não esperei acontecer, não. Imediatamente eu tomei essa providência, porque eu sempre acreditei que é assim que tem que ser. Não tem nada que ter vergonha de contar para a família, não tem que ter vergonha de contar para os filhos. Eu tenho 3 filhos e eu imediatamente tomei essa atitude sem nem comunicar meus filhos. Mas eu já estava separada e eu achei que na época é o que me daria segurança e me deu. Perfeito. Soraya, você disse que se tratava ali de uma perseguição, o que a gente sabe que é, sim, um tipo de violência. Deixa eu aproveitar, já volto a falar com você e trazer esse ponto aqui para a Letícia Santana, que é a psicóloga que está com a gente aqui no estúdio. É assim que começa, Letícia, às vezes com essa... a violência psicológica, a perseguição, isso é uma espiral que só tende a aumentar? Sim, e a gente já mencionou aqui algumas vezes, né, esse ciclo da violência que às vezes começa de uma forma verbal, uma forma invalidante. Eu gostei muito da fala da Jusileia quando ela traz esse lugar de culpabilização da mulher, e a mulher que está dentro de um relacionamento abusivo, ela já se sente culpada por muita coisa, porque ela acaba ouvindo isso o tempo todo, Roberta, e ela começa a acreditar que o relacionamento está nas mãos dela. Ela começa a desenvolver a ideia de que tudo vai ficar bem se eu fizer tudo certo.
porque isso é uma cultura muito impregnada dentro desse relacionamento adoecido. Então, se você fizer isso ou aquilo, eu vou ficar calmo. E se você fizer o contrário, eu vou ficar nervoso. E se eu ficar nervoso, as coisas vão ficar difíceis, eu vou acabar descontando nas crianças. Então, essa mulher vai desenvolvendo uma falsa ideia de que a paz dentro da relação está nas mãos dela. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade, isso é uma falácia. E aí a gente começa a perceber o seguinte, aí pensando, né, que o feminicídio é uma tragédia anunciada, que quando essa mulher começa a ser cerceada do seu direito de ir e vir, do seu direito de fazer escolhas, de escolher os amigos, escolher a roupa, escolher o lugar que vai frequentar, isso já está dentro dessa escala progressiva de violência. Então, de repente, ela está falando ali que ele, né, foi atrás dela e tal, é porque eles já estavam separados, né? Também essa negação da separação, muitos homens não aceitam que essa mulher ela tem o direito de colocar um ponto final na relação. Nesse caso da médica também, tudo isso teria acontecido por conta de uma separação que ela já vinha tentando e não conseguia. Então, aí já é um exemplo muito claro, né? E talvez, assim, é claro que não dá para a gente ficar dando aqui receita, mas nessa hora, se você se encontra nesse lugar de vulnerabilidade, você quer dar um ponto final na relação e esse companheiro não aceita, precisa buscar ajuda da família, dos órgãos públicos, do que você puder encontrar e buscar, porque não dá para negligenciar o que esse agressor é capaz de fazer, porque muitas vezes é isso, assim, é o pai dos meus filhos, é alguém que eu convivi por décadas, ele não é capaz de fazer isso. A gente não tem controle sobre o que o outro é capaz. Então, se viu vulnerável, se viu correndo risco de vida, busca auxílio, busca uma ONG, busca a vizinha, busca a família, porque você precisa estar protegido nessa hora. Olha só, no mês passado, um outro caso que aconteceu em São José do Rio Preto, em São Paulo, também chocou pela crueldade, viu, gente? A médica Thalita da Cruz Fernandes, de 28 anos, médica, hein? Médica, foi encontrada morta dentro de uma mala na lavanderia da casa dela. A família desconfiou de uma mensagem enviada do celular da médica. A polícia esteve no apartamento e encontrou 2 facas que teriam sido usadas no crime. Logo em seguida, encontraram a mala onde estava o corpo. O namorado de Thalita, o Davi Isaac Martins, confessou o crime. Ela queria terminar o namoro de mais de 2 anos e Davi não aceitava porque era financeiramente dependente da médica. Deixa eu voltar a falar com a Soraya, que participa com a gente, então, por ligação de vídeo. Soraya, você, uma pessoa totalmente independente, uma empresária, bem decidida, né? Mulher, mãe. Eu queria que você relatasse se em algum momento, diante do que estava acontecendo com você, você chegou a sentir vergonha da vizinhança, da família, dos amigos e se calou por alguns instantes. Olha, Roberta, eu me calava muito quando eu ainda estava casada. Existem muitas coisas que realmente, como foi dito aí, que acontecem no relacionamento, que a mulher ela tende a camuflar, ou seja, faz isso para não acontecer aquilo, né? E eu digo até numa tentativa de preservar o casamento. Então, a gente realmente passa por isso mesmo. Mas vergonha eu não senti, não. Tanto que eu fui para a rede social, eu expus realmente essa situação, porque foi a forma que eu achei que eu iria ficar mais segura. Deixa eu ver aqui com a Jéssica, que participa com a gente aqui no estúdio. Soraya, você chegou a sentir vergonha, por exemplo, depois que acontecia uma briga, em andar no bairro, olhar para o vizinho da casa do lado? Isso te deixava com a autoestima prejudicada? Sim, com certeza. Eu vivi algumas situações que eu ficava com muita vergonha, principalmente porque eu era da igreja. Então, quando a gente está na igreja, já é outro fator também. Porque todo mundo julga a gente não pode brigar, a gente não pode discutir, a gente tem que ter postura de uma cristã, né, como eles falam, de uma religiosa. Então, tinha muita vergonha quando acontecia alguma coisa, ou de expor alguma coisa justamente por conta disso. Entre os 2 relacionamentos. Dependendo do nível social, quanto maior, essa vergonha também é ainda maior? Quanto maior o nível social e intelectual, a vergonha é maior.
Porque o questionamento é como que a mulher tão instruída aceita isso? Igual a Jéssica citou agora, o meio religioso. É um empecilho muito grande para a violência doméstica. Que é esse machismo eclesiástico, de submissão, que a mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói. A gente vê muitos pastores falando isso para mulheres que querem denunciar. E a gente acaba muito apegada nisso. Ali você vê 2 médicas assassinadas. Você imagina assim, uma mulher empoderada, ela causa medo no homem. Principalmente o homem que é proprietário. Uma mulher que está em faculdade, uma mulher que está cursando, ela causa medo ao homem. Você pode ver que ele matou porque ela recebia mais do que ele e era dependente dele. Então, assim, quando a mulher começa a se sobressair, ela começa a causar medo. E esse machismo, que há tanto tempo talvez seja até camuflado, ele aflora. E outra coisa, o Roberto que falou ali, se a família via, a família não precisa a vítima denunciar. A família pode fazer esse negócio, a família não precisa deixar o extremo. A família pode tomar atitude de denunciar esse homem. Fulana apanha, mas eu acho que ela é dependente emocional e ela não quer fazer essa denúncia. Mas verifica, investiga a situação que ela está. Então a gente não precisa ali. Ali teve assim, uma certa omissão também da família. A gente não sabe qual o patamar desse homem, porque esse homem, no mínimo, era manipulador. Se você pode ver que ele consegue colocar um outro homem na cena do crime para ajudar ele na situação dessa médica. Então, assim, a gente não precisa, as pessoas não precisam deixar somente a vítima denunciar. A denúncia, hoje em dia, é aberta a qualquer cidadão denunciar. Porque, às vezes, a família pensa assim, nossa, mas eu vou arrumar uma confusão na casa da fulana, não quero saber de me meter, mas é melhor você tomar suas providências do que ver o pior acontecer. Olha aqui o comentário da Carmelita, ela disse que ela apanhou muito do marido dela e ela tinha muita vergonha de depois andar na rua, né? E a gente sabe que quanto mais poder aquisitivo, parece que a vergonha é ainda maior. Em 2017, a médica capixaba Milena Gotardi, ela também foi vítima de feminicídio, um choque para os capixabas. A Milena foi assassinada aos 38 anos. Olha isso, gente, que jovem, na saída do trabalho no Hospital Infantil em Vitória. As investigações apontaram que o crime havia sido encomendado pelo então marido dela, Hilário Frasson, ex-policial civil. A gente está falando de um casamento de uma médica e de um policial civil. Pensa, ele não aceitava o fim do relacionamento. Na época, as 2 filhas do casal eram pequenas, tinham 9 e 2 anos. Meu Deus, que tristeza. Em agosto do ano passado, Hilário foi condenado a 30 anos de prisão por homicídio qualificado, feminicídio e fraude processual em um julgamento que durou 8 dias. A gente acompanhou esse julgamento. Outros 5 envolvidos no crime também foram condenados. Só que a gente sabe que, como diz a Letícia Santana, o feminicídio é o ápice dessa violência doméstica. E geralmente começa como, Letícia? Não tem uma regra, mas começa com uma relação de dominação, muitas vezes travestida de cuidado, de zelo, muitas vezes atravessada por muitos ciúmes, travestido também de você não sabe o que é melhor, eu sei o que é melhor. Então, é uma relação que parte de uma alienação de um dos lados. E aí, é importante a gente pensar assim, né, que não é algo do homem contra a mulher, porque eu tenho visto também algumas crianças, meninos e rapazes falando, se for para ser homem dessa forma, eu não quero ser homem. Mas existem outras formas de ser homem, né? Então, é importante a gente pensar que a luta contra a violência é uma luta da sociedade, não é uma luta somente da mulher, mas é uma luta também desse homem que entende que numa relação conjugal precisa haver parceria, precisa haver cumplicidade. Se é uma relação hierárquica de dominação e de deixar o outro subjugado, a gente já percebe que é uma relação que tem indícios para ser uma relação de dependência. Olha aqui o comentário da Lenir, presta atenção, hein? Olha o que a Lenir Bonifácio disse aqui pra gente. Casamento de aparência. Já vivi casada 2 vezes com o mesmo homem, ninguém acreditava que ele me batia. E vivi uma vida de traição, eu não aceitava, mas não queria largar. Depois que nasceram filhos na rua, o povo acreditou que ele era o errado. Ele me chamava de gorda, dizia que não me amava, que ele sempre voltou porque eu o buscava de volta. Jéssica, quem via o seu relacionamento também achava que vocês eram felizes para sempre?
Sim, eu ouvi isso até mesmo depois que tudo aconteceu. Ela nem acreditou tanto por conta de que, nossa, parecia um relacionamento tão bom, tão saudável, ele parecia te tratar tão bem, porque na frente dos outros, o abusador, ele trata a gente como uma princesa. Então, o que as pessoas não veem é que está dentro de casa, né? Que muitas vezes acontece. Inclusive, o que ela falou é muito sério. Tipo, as pessoas, a culpabilização da vítima. As pessoas chegaram para mim até mesmo durante o relacionamento para poder falar assim, mas uma pessoa tão inteligente, uma pessoa tão instruída, por que está vivendo um relacionamento abusivo? E depois que eu terminei também o relacionamento, depois de tudo aconteceu, eu escutei de uma pessoa, mesmo tudo acontecendo comigo, uma pessoa falando comigo assim, você viveu isso tudo aí por culpa sua. Isso é culpa sua, você que escolheu o relacionamento. Não foi ninguém que escolheu por você. Não tinha nada a ver com o seu grau de escolaridade, com a sua instrução, e sim com uma dependência emocional. Sim, com a dependência emocional. E o abusador. Eu tenho só mais um minutinho, deixa eu só ver também com a Soraya, né? Se depois de tudo isso que ela enfrentou, qual foi a reação das pessoas? Se as pessoas também achavam assim, nossa, mas eu jamais imaginava que você vivia isso. Eu ouvi, sim, sabe, Roberta, mas uma coisa muito interessante que eu ouvi é o seguinte, por que tantos anos, né? Por que você não avisou antes? E é isso que a gente ouve. Realmente há é como se fosse uma acusação, assim, né? Que a culpa é nossa de passar por aquilo ali, né? Por aquela situação de constrangimento. Eu ouvi isso, sim, e é muito triste isso. Soraya, a gente agradece a sua participação. Você e a Jéssica estão aqui para mostrar que é preciso, em algum momento, né, enxergar, se identificar que vive um ciclo de violência e sair fora. Parabéns para vocês duas que estão aqui mostrando a história de vocês e levando inspiração para outras mulheres que também precisam sair, né, dessa violência doméstica. Ju, obrigada sempre pela sua contribuição com o Fale Espírito Santo. O seu trabalho é maravilhoso. Que você continue tendo essa força para encorajar outras mulheres também.